Oi, gente, estamos de volta. Ai, hoje eu tô feliz, sabe por quê? Porque é sexta-feira, né? Então, sexta-feira é bom, final de semana chegando, tá? E nós vamos estudar ciências. Vamos falar sobre o sistema urinário. Bom, vocês vão abrir o livro na página 190 e colocar a data de hoje. Hoje são 8/5. Sistema urinário. Nós vamos falar sobre eliminação de substâncias pelo corpo, estrutura do sistema urinário e problemas nos rins, tá? Vamos lá. Bom, eliminação de substâncias pelo corpo. O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Gente, desculpa, aqui tem um errinho de digitação. Não é ao organismo, é do organismo, tá bom? Essas substâncias são chamadas excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Então, bom, vamos voltar aqui. O que acontece, gente? Grande parte das excretas produzidas pelo organismo é eliminada pela urina. Por isso, gente, que é muito importante o ato de urinar, tá? É importante que a gente urine com bastante frequência, tá bom? Isso é bom para a nossa saúde. Além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor, que é o sistema tegumentar, e também da respiração, através do gás carbônico. Quando a gente elimina o gás carbônico, né, que eliminamos através da expiração, tá bom? O sistema urinário é responsável por produzir e eliminar a urina. É nesse sistema que a gente vai focar. Agora, nessa próxima imagem, nós temos a estrutura do sistema urinário. Bom, antes da gente falar sobre essa estrutura, eu quero relembrar só um pouquinho, rapidinho, sobre o sistema cardiovascular. A gente já estudou que o sangue transporta substâncias pelo corpo humano, lembra? Como, gente? Transporta e distribui os nutrientes dos alimentos, transporta gás, oxigênio dos pulmões e as demais células do corpo, leva o gás carbônico das células do corpo aos pulmões, que é aquela troca que eu falei para vocês do gás oxigênio que entra e sai o gás carbônico, tá bom? Bom, já o sistema urinário é responsável por filtrar o sangue, retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo, como as excretas. Por quê, gente? Se a gente acumula a urina no organismo, né, no sistema urinário, o que acontece? Todas as toxinas que estão concentradas ali no sistema urinário vai para a corrente sanguínea. Então, a gente tem que eliminar. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do nosso organismo, tá? Então, agora nós vamos ver como é essa estrutura do sistema urinário. Preste atenção. Nós temos aqui o sistema urinário feminino e o masculino. Então, temos aqui os rins do sistema urinário feminino e do masculino. Nos rins, o sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se, então, a urina. Depois vem os ureteres, tá aqui, ó, do sistema urinário feminino e também do masculino. Os ureteres recolhem a urina formada nos rins e a encaminha para a bexiga urinária. Aí, logo depois, vem o quê? A bexiga urinária. Tá aqui, ó, do feminino, sistema urinário feminino e do sistema urinário masculino. Bom, na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente até ser eliminada do organismo. É quando a gente sente aquela vontade
Imensa de fazer xixi, vai lá no banheiro e elimina do nosso organismo, tá? E depois vem o quê? Vem a uretra. Aqui tem a uretra do sistema urinário feminino e a uretra do masculino. Por meio da uretra, a urina é eliminada do organismo. É quando a gente, faz o nosso xixi. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa estrutura aqui? Eu quero dizer o seguinte, gente. O sistema urinário feminino e o masculino apresentam os mesmos órgãos e as mesmas estruturas. Sua diferença está no comprimento da uretra, que é maior no sistema urinário masculino. Então, vocês vão prestar atenção aqui nessa uretra do sistema urinário masculino, que é maior do que a do feminino, tá? Mas o resto é tudo igual, tá bom? Então, vamos falar sobre problema nos rins. Gente, observe a imagem. Tá vendo essa imagem aqui? É uma tomografia mostrando um rim humano com cálculos renais. Aqui, olha, é o cálculo renal, que está até envolvido aqui, tá? Nós vamos ver o que acontece quando uma pessoa tem cálculo renal, tá? Bom, antes de falar sobre isso, eu vou falar mais um pouco sobre o cálculo renal. Bom, a pessoa com cálculos renais pode apresentar dor, febre, vômitos e sangue na urina. Então, quando a pessoa está com pedra nos rins, que é chamada de cálculo renal, a pessoa começa a sentir todos esses sintomas. E até tem gente que na hora de urinar sai até sangue, tá bom? Por causa desse cálculo renal. Em alguns casos, os cálculos eles bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. Bom, quando a pessoa tem o cálculo renal, e se essa pedra for pequenininha, ela pode ser até expelida através da urina. A pessoa sente muita dor, mas a pessoa consegue expelir essa pedra, tá bom? Então, dependendo do tamanho, o cálculo renal, ele pode ser naturalmente, como eu já falei para vocês, eliminado pelo organismo. Os pacientes com cálculos renais devem passar por tratamentos específicos e até mesmo por cirurgia. Existem diversos fatores associados ao aparecimento dos cálculos. Gente, olha só. De maneira geral, sua prevenção ela é feita ingerindo pelo menos 2 litros de água por dia e evitando o consumo de sal. Então, para a gente evitar o cálculo normal, devemos beber muita água, devemos evitar o excesso de sal, devemos evitar refrigerante, que tem bastante sódio, os alimentos que contêm muito sódio, tá bom? E o refrigerante é um deles, tem bastante. Então, a gente tem que beber mesmo muita água para os nossos rins terem um bom funcionamento, tá bom? Bom, agora nós vamos continuando ainda no assunto com problemas nos rins, é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar até a morte. É como eu falei para vocês, quando a gente não urina, não consegue urinar, fica concentrado essas excretas, quando elas não são eliminadas, fica concentradas toxinas e essas toxinas são prejudiciais à saúde. Entra pela corrente sanguínea e se a pessoa não tratar, pode levar à morte, tá bom? Bom, aqui está aparecendo uma máquina de hemodiálise e é isso que nós vamos falar, tá? O que acontece? Existem casos em que o transplante em casos
Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise, que está aqui, ó. Nele, o sangue é filtrado em uma máquina, retornando ao corpo do paciente por meio de tubos conectados aos vasos sanguíneos. Gente, eu espero que ninguém tenha que passar por isso, porque é terrível. A pessoa que tem que passar por uma hemodiálise é muito sofrido. Tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, a pessoa tem que ir a um hospital para fazer essa sessão de hemodiálise e gasta 4 horas. A pessoa fica 4 horas sentado numa máquina com um monte de tubos conectados, filtrando o sangue. É muito dolorido. Então, cuidem-se para que não chegue a esse ponto. Bebam bastante água, evitem o excesso de sal, tá? Agora, existem casos também em que o transplante resolve. Acontece, gente, mas é difícil, tá? É uma coisa que como é que acontece esse transplante? O rim doente é substituído por outro saudável, né? Doado por uma pessoa, pode ser em vida ou então quando a pessoa morre, tá bom? Enquanto as pessoas aguardam, né, esse transplante tem que passar pela hemodiálise. O que acontece? Hoje em dia, né, o Brasil tem um grande número de doação de órgãos, porém não é tão fácil, tá bom? Então, se cuidem, previnam cálculos nos rins, bebam bastante água e evitem o sal, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula e um bom final de semana. Beijo, saudades!